Olá! O programa de hoje vai falar sobre jornalismo policial, tão presente nos meios de comunicação. Para debater o assunto, contamos com a presença do jornalista Reinaldo Gotino, apresentador do programa SP Record, e Murilo Nascimento, da apuração também da TV Record. O jornalismo policial se destaca pela apuração de crimes, assaltos, condenações e outras ocorrências policiais. É uma forma de mostrar para a população o nível de segurança da sua região. Do ponto de vista da informação, qual a importância do jornalismo policial? Bom, eu acho que o Gotino tem um pouco mais de experiência que eu, mas o jornalismo policial ele está tão presente na sociedade hoje em dia que ele é tão ligado à sociedade. Muitos jornais impressos eles tratam o jornalismo policial como jornalismo de cotidiano, de cidades. O jornalismo policial é o de cotidiano, é o de cidades, é o que a sociedade vive no dia a dia, é a realidade nua e crua, a gente pode dizer assim, né? O jornalismo policial está presente em todos os telejornais. Não tem como você fazer um jornal sem ter a parte policial, principalmente um jornal diário, um jornal que trata assuntos variados, né? O jornalismo policial, ele faz parte do dia a dia das pessoas, né? São assuntos que chamam a atenção. A gente pode citar aqui vários casos marcantes nos últimos tempos. Se a gente pensar quais foram os acontecimentos mais marcantes dos últimos meses, dos últimos anos, a maioria, caso de polícia. Por exemplo, caso Bruno, caso Nardoni, caso Mércia. Então, são casos ligados ao jornalismo policial que mais se destacam na mídia hoje. E exatamente por estar ligado com a sociedade, ela interage com vocês na TV Record através de denúncias, através de cartas, e-mails, porque muitas vezes as pessoas não denunciam, mas falam para a imprensa. Com a modernidade, antigamente isso era mais complicado, mas com a modernidade, hoje você tem várias ferramentas, você tem e-mail, você tem Twitter, você tem a carta com selo que a gente recebe ainda, você tem o telefone, a gente tem o trabalho do pessoal que atua na apuração, que é importantíssimo, fazendo aquela ronda, fazendo aquelas checagens para saber o que está acontecendo. O caso Mércia, por exemplo, o primeiro telejornal a dar foi o SP Record. Até então era um caso comum, né? Um assassinato, uma advogada que foi morta. Só que aí o caso foi crescendo de uma maneira que todas as outras emissoras acabaram correndo atrás depois e acabou se tornando um caso de repercussão nacional. Eu acho que o Gotino citou o caso Mércia. A Record foi a primeira emissora a dar com a SP Record e a apuração da Record, ela foi, eu posso dizer que eu fui o primeiro cara a pegar esse caso Mércia. Quando eu recebi um e-mail do Márcio na Kashima, a gente recebeu um e-mail, falou, alguma coisa tem aí, uma advogada, uma profissional, classe média alta, tem todos uns pré-requisitos, né? Então, indo atrás disso, a gente descobriu e se tornou um caso tão grande. Então, você fala de participação do público, do telespectador. Hoje a gente recebe, eu não sei nem te dizer a quantidade de ligações que a gente recebe por dia, de pessoas querendo denunciar. Claro, tem todo um filtro aí de pessoas que ligam apenas para querer aparecer ou dar uma notícia furada, mas muitas notícias que vão ao ar na Record, no SP Record, são notícias vindas de telespectadores que ligam. Tá rolando isso, tem isso, tem uma pessoa desaparecida assim, 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 diversos e-mails. Então, é uma quantidade, a população participa muito nessa divulgação dos casos policiais. E essa participação da população, das pessoas que mandam e-mails, telefonam, gera pautas, isso é evidente, mas como é a apuração? Então, é o que a gente fala de checagem, né? A coisa aparece, cai no colo do apurador e a partir disso ele tem que fazer aquilo, provar que aquilo é verdade, ver se isso é verdade e depois disso ver o quão possível isso vira matéria. A gente trabalha com televisão, com imagem, dependendo do caso, não tem imagem. Então, morre a denúncia, infelizmente. Não que ela não seja boa o suficiente, é que não possa render alguma coisa. Mas, por exemplo, ligou uma pessoa e falou, tem uma pessoa desaparecida aqui. Tá, ótimo, mas registrou um boletim de ocorrência? Foi na polícia? Foi até o departamento que investiga as pessoas desaparecidas? Até que ponto isso tem um respaldo policial, de investigações? A partir disso, a gente vai cercando o caso até que a gente descobre, agora sim, a gente tem um caso bom o suficiente para se virar um VT ou para se tornar uma matéria. O telespectador ele quer uma boa história e cabe a nós que trabalhamos com jornalismo entender se aquilo é uma boa história, né? Não adianta a gente
Se a gente pegar, por exemplo, o caso de pessoas desaparecidas, existem milhares de pessoas desaparecidas. Né? Então, aí você acaba se tornando um programa de pessoas desaparecidas. Você tem que pegar, são boas histórias que vão chamar a atenção por isso, por aquilo, e aí cabe a quem está ali identificar se aquilo vai se transformar numa boa história. Né? O jornalismo é a arte de você contar uma história verdadeira. Falando em verdadeira, Gotino, o jornalismo policial, ele é tido, muitas vezes, pela cobertura como sensacionalista. A que se deve isso? À audiência? Ao dever ético? Não, quem fala que é sensacionalista não sabe o que está falando. Uma tremenda besteira. Hoje, antes de vir para cá, para esse programa aqui na São Judas, que para mim é um prazer estar aqui, até porque foi aqui que eu comecei na década de 90 como aluno, assistindo o Bom Dia Brasil, eu posso mencionar para você 2 reportagens que estão dentro do Bom Dia Brasil. Tem muita gente que fala que o jornalismo da Globo, por exemplo, não é sensacionalista. As mesmas reportagens estão em outros canais. Em outros canais é sensacionalista, na Globo não. Então eu acho uma tremenda besteira. Se você pegar a escalada do Jornal Nacional, a abertura do Jornal Nacional, 80% das matérias tem cobertura policial. Mas no Jornal Nacional não é sensacionalista. Na Record na Bandeirantes no SBT Então, isso é uma coisa que se criou para diferenciar o jornalismo de uma emissora para o jornalismo de outra emissora. A Record, ela é hoje a prova de que quando tem um acontecimento ao vivo, uma cobertura de um assunto importante, ela fica em primeiro lugar. Nós apresentamos o julgamento do casal Nardoni, numa sexta-feira à noite, o Câmera Record se tornou um programa especial. Eu tive a oportunidade de apresentar. Nós ficamos em primeiro lugar, das 10 da noite à 1 da manhã. E as outras emissoras também estavam no caso. Então, a questão não é sensacionalista, a questão é quem sabe fazer e quem não sabe. Quem não sabe fala que é sensacionalista. E justamente, o Fala Brasil, que em especial o caso do Bruno, no sábado, ficou em primeiro lugar. Agora, são justamente as mesmas, a Globo tem as mesmas entrevistas que a Record, que a Bandeirantes, que o SBT tem. É a mesma história, são as mesmas imagens. É justamente a maneira que criou-se uma coisa, não sei de onde vem isso, pode ser discutido dentro da universidade ou não, foi criado pela universidade ou não, pelas pessoas acadêmicas ou não. Enfim, mas criou-se uma certa diferenciação entre os casos, os casos dados por cada emissora, que não se comprova na prática. Se você abrir a Folha de São Paulo hoje, com certeza você vai ter lá na capa algum assunto policial de destaque, entendeu? Então, se a gente começar a analisar de uma maneira diferente, você vai ver que não existe essa questão. Isso foi um termo criado para se diferenciar o jornalismo de uma emissora para outra emissora. Só que hoje, os números comprovam que isso não existe, que as pessoas preferem assistir um jornalismo transparente, um jornalismo imparcial, um jornalismo que tenha uma cobertura decente, principalmente quando é ao vivo, agilidade. Quando tem um acontecimento ao vivo, você pode ter certeza que a Record está ocupando aí uma posição de destaque na sua cobertura. Por quê? As pessoas sabem que a Record vai ter com a sua equipe, né, mais informação, mais agilidade, tem até nos seus apresentadores uma forma diferente, que é a forma de se comunicar, né, que a maioria tem um pouquinho do rádio, né, o Faccioli tem, eu tenho, que é o poder de improvisar, da gente poder esticar uma cobertura, que às vezes você tem tanto assunto que você não pode ficar meia hora no ar. Então, a nossa cobertura, às vezes, lá se estende para 1 hora e meia, 2 horas. Então, você tem que ter pessoas que conseguem, né, receber essa informação, a apuração pega, passa para a chefia leva até o pessoal que está no comando do jornal, a informação chega para o apresentador, para os repórteres e isso acaba indo para o ar. Então é toda uma engenharia que existe, né, e muitas pessoas acabaram, né, ao longo do tempo classificando isso como uma cobertura sensacionalista. Isso não existe. Nós percebemos assim, a população em geral, que o jornalismo ele tem o dever ético e tudo mais. Só que há coberturas policiais que, por exemplo, focam mais o criminoso. Isso é o quê? Para mostrar para divulgar, porque muitas vezes a vítima ela fica um pouco de lado, focam mais no criminoso, como se fosse, entendeu? Caso. Eu acho que isso aí depende do caso, né? Depende do caso. Por exemplo, no caso Bruno, não tem como o Bruno não ser a principal atração aí nesse caso.
né? Ele é um jogador famoso, foi campeão brasileiro, um cara que ganhava R$200 mil por mês. Então ele acaba se destacando nessa cobertura. Até porque a vítima desapareceu. Se você pegar o caso da Mércia, é um advogado, né? Ele está se defendendo. Então ele acaba chamando a atenção mais que a vítima, né? Então não tem como, na cobertura jornalística de um assunto como esse, você não dá mais ênfase para aquele que efetuou o crime, aquele que cometeu o crime. Por quê? Porque a vítima, muitas vezes, ela entra num processo de não quero mais falar, não quero mais aparecer. A gente tem até o exemplo da mãe da menina do casal Nardoni lá. A mãe, ela apareceu algumas vezes, depois ela acabou achando melhor não aparecer. E aí a imprensa fica em cima do casal que cometeu o crime até o julgamento. Depois o caso acaba, né, caindo numa outra esfera que agora, quando aconteceu 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí o pessoal vai lembrar, mas de forma mais esporádica. Não tem como você não dar mais destaque para quem cometeu o crime, até porque quem cometeu o crime, na maioria das vezes, está vivo. Está ali para se defender, está ali para responder, está ali para falar, e a vítima muitas vezes não está. Vamos para um breve intervalo, o Imprensa e Debate volta já. No programa de hoje, você acompanha um debate sobre jornalismo policial com Reinaldo Gotino, apresentador do programa SP Record, e Murilo Nascimento, da equipe de apuração também da TV Record. O jornalista policial, além da bagagem cultural e acadêmica, deve possuir mais o quê? Experiência. O jornalista policial, ele, além da bagagem que ele tem que ter de saber como é que desenrola tudo isso, como é que é o caminho até chegar a um caso policial, ele vai se aperfeiçoando com o tempo no jornalismo policial. O jornalista ele vai aprendendo com os casos. Então, o jornalismo policial ainda não tem, eu não vi em nenhuma universidade uma disciplina que se estuda o jornalismo policial, que se ensina o jornalismo policial, ou pelo menos que se debata. Falta isso. Assim como falta discutir o jornalismo esportivo, assim como falta discutir o jornalismo econômico dentro das universidades. Não tem isso. Então, quando o jornalista chega e fala, você vai fazer um caso policial, ele meio que cai de gaiato. Então, ele tem que se aprender durante o caso. Claro que ele tem todo um estudo, saber algumas leis, saber gírias da polícia, saber como conversar com o policial, como intitular um criminoso, se é suspeito, se é acusado, saber até que ponto a justiça ou a polícia ainda investiga, se já está na justiça ou não, mas a maioria das vezes se aprende na rotina, né? Com o dia a dia. Essa questão de jornalismo policial, não é fácil você fazer uma cobertura de um acontecimento policial, justamente por isso. Você tem algumas situações em que você pode cometer um erro e você pode ser processado por isso, né? Você, de repente, pode chamar um suspeito de assassino, depois se prova que ele não cometeu o crime, como é que fica? Então você tem que conhecer toda essa linguagem, toda essa situação que acaba levando a reportagem ao ar, mas qualquer equívoco que você cometer, você pode acabar sendo responsabilizado por isso, né? Tem o caso da escola base, que o pessoal gosta de comentar sempre. Ali, a imprensa foi a que menos errou. Eu explico por quê. A imprensa confiou em uma fonte que para nós é uma fonte segura, que é o delegado de polícia. Quem cometeu o erro principal, não estou aqui isentando a imprensa, acho que a imprensa acabou sendo induzida ao erro, mas confiando numa autoridade policial que é o delegado, que é o que preside o inquérito. Aquele que preside o inquérito, ele acabou levando a imprensa a cometer esse erro. Se a gente pegar o Olim, no caso Mércia, por exemplo, ele, desde o começo, colocou o Misael como o principal suspeito do caso. Acusou o Misael do crime. O Misael consta
no inquérito como o homem que matou a Mércia. Se hoje acontece uma reviravolta e aparece um outro nome, como é que fica? A imprensa errou? Não. A imprensa confiou numa fonte que é segura, que é a autoridade policial. Então, por isso que a gente tem que tomar realmente muito cuidado. Ainda hoje, é importante que a gente trate o Misael como suspeito, como acusado pela polícia, não de assassino, porque ele não foi julgado ainda. Então, o jornalismo na cobertura policial, ele requer alguns cuidados, como o Murilo colocou aqui. Cuidados que são importantíssimos para você não acusar uma pessoa de maneira equivocada, não condenar uma pessoa. E isso hoje, falando na grande mídia, nas grandes emissoras de televisão, você pode acabar com o futuro de uma pessoa, colocando ela como uma criminosa, uma pessoa criminosa, e de repente as investigações posteriores levam para um outro lado. E exemplos não faltam. A escola base foi isso. Eu estava assistindo uma entrevista do Márcio Tomás Bastos. Ele disse que um rapaz foi acusado pelo sequestro, morte e ocultação de cadáver de uma pessoa. Que a pessoa, caso Elisa, a pessoa tinha sumido, o cara foi o principal suspeito, foi acusado, ficou 15 anos na cadeia. Depois de 15 anos a pessoa apareceu. Aí você fala, problema da imprensa? A imprensa noticiou o que estava lá, o que era oficial. A justiça condenou, o delegado investigou, deu o parecer dele, foi para a justiça acatou, decretou a prisão, o cara está preso, ficou preso 15 anos. A imprensa noticiou isso. É notícia. O Olim, no caso Mércia, gravou um depoimento, os últimos depoimentos do Misael, ele gravou, disponibilizou para a imprensa e lá ele fala, vou colocar você na cadeia. Isso não é notícia, é um delegado, é uma autoridade falando. Essa é a notícia. É o delegado, a responsabilidade é ele ao investigar, quem está investigando. A imprensa está mostrando um posicionamento oficial. Então, culpa não é tanto da imprensa, realmente. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o trabalho de vocês na TV Record. O Gotino na apresentação, Murilo na apuração, sempre nesse meio policial. Os cuidados. Como muitos dizem, a apuração são os olhos da redação, né? Onde tudo começa, onde tudo surge, onde surgem os casos mais escabrosos que você pode pensar, onde sim tem um filtro para alguns casos que ou não são verídicos ou de pessoas que querem aparecer. Ali é o primeiro filtro de uma redação, a apuração. É ali onde a gente faz a nossa ronda e vai atrás dos casos que estão rolando, através dos órgãos policiais, liga para a Polícia Militar, da Grande São Paulo, de São Paulo, liga para a Polícia Civil, para o Corpo de Bombeiros, e vai atrás dos casos factuais que estão rolando naquele momento. Seja para o Jornal no Ar, para mostrar com o nosso helicóptero, para colocar o ao vivo, seja para a produção para o próprio jornal. Então, para produzir para o SP Record, para o Jornal da Record, para produzir da noite para o dia seguinte para o Fala Brasil, para o SP no Ar, para o Direto na Redação, para o Record Notícias. A apuração trabalha para todos, inclusive para o portal R7. Então, um tempo atrás, a famosa escuta, né? Hoje a Record, de um ano para cá, de um pouco mais de um ano, a apuração se transformou na agência Record. A gente como se fosse uma agência de notícias, de casos policiais principalmente. A grande maioria, 90 e tantos %, são de casos policiais. E o meu trabalho é esse, apurar, checar se isso é verdade, e a partir do momento que checa se é verdade, passa para a chefia de reportagem que avalia, vamos mandar a equipe ou não, tem equipe disponível ou não, vale a pena derrubar um caso ou não. Então, o meu trabalho é apurar, ver o quão verídico é aquilo, ver o quão forte é aquilo e passar para frente, né? Passar para a chefia de reportagem até chegar a uma exibição no SP Record, por exemplo. Eu trabalho bem menos, eu só apresento o jornal. Eu apresento o SP Record, mas eu chego mais cedo, o jornal agora com o horário eleitoral um pouco mais cedo, né? 15 para 7, até 15 para as 8. Eu chego meio-dia, 1h, e ajudo, né, a gente entender o que é assunto, o que pode virar notícia, o que é legal. A gente tem mesclado bastante, colocando imagens impressionantes, né, de alguns casos do dia a dia, não só em São Paulo, mas Brasil, internacional também, porque o pessoal quer ver coisa diferente, né? Perseguição policial nos Estados Unidos, por exemplo, sempre chama a atenção, né? O helicóptero gravando, a gente mostrou essa semana um jogador da NBA tirando um racha numa avenida tipo a Radial Leste, num domingo à tarde. Então, chama a atenção. Então, eu ajudo o pessoal, olha, isso aqui é legal, não é? Tal, vamos fazer o texto, vamos gravar, tal. E de vez em quando a gente sai para a rua para fazer algumas reportagens.
E o trabalho de vocês interfere, às vezes, no trabalho policial? Porque a gente percebe que, às vezes, a imprensa se antecede à polícia. Isso é bom para a polícia. Muitas vezes a gente investiga casos, o nosso núcleo de investigações, que a polícia nunca ia ficar sabendo. Que a gente descobre e faz um trabalho junto com a polícia. Nunca paralelo, nunca longe da polícia. Tem todo um acompanhamento policial, sim. Então é uma investigação, vamos investigar juntos. Quando a gente pega um caso que a polícia ainda não saiba, a gente tem esse caso, vamos investigar juntos, vamos correr atrás disso juntos? Daí sim. A gente não trabalha paralelo, a gente não atrapalha, pelo contrário. Talvez um caso que a polícia nunca ia ficar sabendo. E que através da imprensa, através do telespectador que liga muitas vezes e fala, está rolando isso. A polícia não vem aqui, a polícia ou não me deu atenção, ou não vai descobrir isso, eu falo para a imprensa, não quero mostrar minha identidade. Então, nunca tem um trabalho paralelo e nunca vai atrapalhar. O núcleo de investigações, as reportagens investigativas, ou até as reportagens factuais que acontecem, que a gente muitas vezes leva a polícia para mostrar o que está acontecendo lá, e a polícia, assim, com isso faz seu trabalho. É um trabalho conjunto. Acho que, no meu ponto de vista, não atrapalha em nada o trabalho da polícia. E em relação a polícia, às vezes, prefere manter sigilo, e a imprensa continua noticiando. Como é que vocês lidam com isso? Às vezes com a polícia negando e na busca pelas informações? Não, a polícia ela pode ter o direito de não querer falar sobre o assunto, mas a imprensa não depende da polícia para apurar um caso. Se você quer um exemplo, o caso Eloá, aquela menina que foi mantida refém dentro de um apartamento pelo namorado, e aí acabou aquela tragédia toda, eu falei com ele. Durante toda a tarde, entrevistei, conversei com ele. Depois de um tempo, uma pessoa da polícia me ligou, pedindo para eu ajudar na negociação com o cara. Até porque tem diversas maneiras de se apurar um caso, né? O Gotino falou, é bem verdade, não é só a polícia que é a fonte oficial, não é só com a polícia que a gente necessariamente precisa. Com a polícia é tudo mais fácil, sim, ela tem todo um caso. Então, sei lá, um assalto à residência na Avenida Aricanduva, a polícia tem todo o histórico. Ela pode segurar ou não a informação, mas também a gente pode falar com o vizinho. A gente pode ter um contato de um policial que trabalha na rua, não precisa ser necessariamente na sala de imprensa da Polícia Militar. Pode ser com um policial, pode ser com um vizinho. Hoje a Telefônica disponibiliza todos os telefones através da lista telefônica. Não custa ligar e perguntar, você pode falar com a gente um minuto, o que está acontecendo aí na sua rua? Com vizinhos, com fontes extraoficiais, com policiais mesmo que estão na rua. Eu sempre falo para os meus colegas que o bom apurador tem uma agenda, que precisa dessa agenda. Um dia a polícia pode negar, o inquérito pode entrar em segredo de justiça e você vai ficar sem dar. Inclusive, deixa eu aproveitar aqui, quem está assistindo o programa, se vocês puderem dar uma olhadinha no blog do Paulo Henrique Amorim, e aí tem lá a busca, você joga o caso Eloá, tem uma informação bem interessante, que ele ia se entregar ao vivo, 18 horas, e aí a gente não sabe o que aconteceu, que resolveram invadir o local. Ele ia se entregar às 18 horas, inclusive pediu até a presença de um cinegrafista nosso que estava se encaminhando para o local, quando estouraram a porta, invadiram o local. Dá uma lida nesse texto do Paulo Henrique Amorim, que o pessoal vai entender um pouquinho mais o que aconteceu naquele dia. Que a gente conversou com ele para ele se entregar, até porque ele ia ser enquadrado em alguns crimes, não assassinato, mas ele ia ser enquadrado em alguns crimes. E a pena seria muito mais branda do que a pena que ele vai ter que enfrentar agora por conta do homicídio, né? Além de sequestro, cárcere privado, homicídio também. Então, como é essa relação com as fontes? É boa mesmo? Há privilégios? Não é questão de privilégios, é questão da fonte. Você faz um trabalho. Quando você tem um jornal e você faz um trabalho imparcial que mostra a verdade e que a fonte confia no seu trabalho por ser isso mesmo, por ser imparcial, por mostrar o que é na realidade, não tem por que a fonte não confiar em você. Essa confiança você não gera falando qualquer coisa com ela no telefone, é resultado do trabalho, é resultado dos casos. Mas eu entendo que tem alguns privilégios que eles... Eu vou explicar para vocês agora. Por que a Globo, durante muito tempo, ela saiu na frente, em alguns casos? Porque as pessoas ligavam para lá, porque elas tinham ali como referência. Hoje você já vê a Record
com vários furos de reportagem. Por quê? Porque a pessoa ela já tem uma segunda opção. Espera aí. Eu vou ligar aqui, porque aqui eles fazem uma cobertura. Então antigamente o telefone já não tocava tanto, hoje já toca mais. A própria Bandeirantes também faz uma cobertura, a gente não pode aqui falar, parece que só existe a Globo e a Record. Não, a Bandeirantes faz um jornalismo sério, um jornalismo muito bacana. Então, tem gente que gosta, confia e liga lá. Então, nesse sentido tem. A pessoa prefere, ela fala assim, eu vou ligar nessa emissora porque tem um gordinho lá de manhã, entendeu? Que a pessoa se identifica com o Faccioli de uma maneira, a pessoa gosta do cara e fala assim, eu vou ligar e vou passar essa reportagem para o cara. Tem isso ou não tem? E muitas vezes ligam para falar assim, o Faccioli trabalha aí mesmo, ele fica aí, então, posso falar com ele? Manda um abraço para ele. Então, quem escolhe às vezes a própria fonte, ela confia, quando ela liga lá, ela não está falando com o Murilo, ela não está falando comigo, ela está falando com a Record, que é a emissora que ela gosta de assistir. Como tem gente que prefere o jornalismo da emissora X, Y, Z. Agradecemos a presença do Murilo, do Gotino. O programa de hoje você acompanhou um debate sobre jornalismo policial. Até a próxima!